O bloco acústico mais desempenho é um componente da vedação. Ele tem a característica de ter uma parede no centro do bloco. E além desse requisito de acústica, ele também contribui para o requisito de desempenho térmico e segurança ao fogo. No caso de desempenho acústico, por essa parede no centro, ela tem uma característica importante quando você embute a instalação elétrica, porque com a caixinha embutida, não perde em nada o desempenho acústico da vedação. Aqui estão os resultados impressionantes. Tanto em laboratório quanto campo, chegou a atingir 49 dB, além de suportar até 120 minutos de resistência ao fogo. Olá pessoal, mais um episódio aí do Pod Brits, né? O podcast da engenharia civil, né, Richard? Com grandes nomes da engenharia civil. Grandes amigos, grandes profissionais. É isso aí. E hoje nós estamos com dois projetistas aí muito famosos e são amigos da gente, hein? É, uma dupla caipira aqui de São José do Rio Preto. Eu vi o Zaga falar Black River lá, achei legal, hein? O muito famoso é complicado, é pesado, hein? Tá bom, o Abrão aqui e o Fabrício. Então hoje eles estão aqui. A Steng é um escritório aí presente no mercado, né? De tem muitos clientes. Você foi cliente da Steng, né, Rich? Ou é cliente? Como é que é? Explica aí direito, hein? Foi. É que eles estavam com bastante serviço aí, trabalhando para o pai rico da Cirela, né? Entendi. Mas a gente, isso que eu falo do contato, o relacionamento, né? Certo. A gente foi atrás de outras empresas, foi indo, Entendi. né? E a gente conversou, né? Eles se Mas adequaram. você nunca vai esquecer, porque o escritório seu parece que foi ele que calculou. É, o meu Ele que escritório projetou. foram eles até agora. Espero que não tenha dado problema. Eu olho aquelas vigas daquele tamanho assim, certo, não, na né, minha gente? cabeça pode de repente sai um míssil lá do Putin e cair aqui, não cai meu prédio. Né? Tá bom, então tá seguro, né? Tá Vocês bom. chamaram pra bater papo, já tá falando mal do prédio. É, eu não tô falando mal, falando que pode cair um míssil lá que Vai não durar vai só cair. mais seguro. Você sabe, eu vou pedir pro Abrão... Vamos por ordem alfabética, né, Fabrício? Sim. O Abrão deve ter sido o ele número é sempre, um. ele O número sempre um em toca o toda telefone desde a dele, escola. o primeiro da agenda. Sempre número Eu sou um. Alexandre, eu fui o número um uma vez, 2 ou 3, assim. A, B, não tem escapatória. né? Abrão era o número 1. E, Abrão, tem uma história legal da Steng, né? Aquele prédio tem um prédio que eu uso muito em aula, que você projetou aí com o Fabrício, que é um da Lavi, ali no Ipiranga. Sei. Eu não lembro o nome do prédio agora. Comolate que é o ali? engenheiro, Comolate. O engenheiro era o Fábio. A gente sabe pelo terreno, né? O nome da obra depois. Né? E eu estava dando um curso lá ao mesmo tempo, em São José dos Campos e Piracicaba. E eu comecei a falar algumas coisas, mostrei o projeto e o pessoal falou, caramba, esse projeto está muito limpo e tal, né? E aí o pessoal provocou, eu peguei um ônibus e levei lá na obra. Né? Peguei na outra aula e levei. Aí um dos caras que comentaram, eu não lembro agora se era de São José ou de... Eles falaram assim, cara, eu tô com um prédio de 6 pavimentos que tem mais grau de ferro do que esse aqui, que acho que lá tinha 18 pavimentos. 18 pavimentos, entendeu? Então, assim, a ideia de trazer vocês, eu queria que você contasse a trajetória e eu percebo que vocês são muito atualizados, assim, né? Então, eu queria bater esse papo. Abrão, queria saber como é que você chegou a ser projetista de estruturas aí. Como é que foi essa história? Então, eu entrei na faculdade em 89 em São José do Rio Preto. Me formei em 4 anos e meio. Era um pouco CDF. Legal. Gostava muito da área de engenharia, de concreto. Gostei muito da área de concreto. E no 3º ano de faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de projeto estrutural. Certo. E aí, chegando lá, depois de um tempo, eu já vi, eu amo isso, Isso é o que amo eu gosto de projetar. Falei, minha ideia é continuar nessa área para o resto da vida. E fui estudando, fazendo o estágio lá, me formei, continuei no escritório. Aí, depois de um tempo, me tornei até sócio do escritório. E aí, um belo dia, eu falei, poxa vida, está na hora da gente voar. Então, Certo. tem um outro sócio nosso da Steng, o Maurício, que não tá aqui hoje. Tá. Ele também trabalhava nesse escritório. Legal. Falou, poxa, vamos criar uma empresa? Então, em 2005, nós fundamos a Steng, meio com a cara e coragem, porque era uma época difícil da engenharia, mas era o que a gente sabia fazer. Entendi. Falei, o que nós sabemos fazer é projeto e sempre teve um sonho. Falou, poxa, para o escritório progredir tem que ir para São Paulo. E aí Mas o nós escritório viemos- ainda é em São José do Rio Preto. E ainda Em José São do Paulo, Rio na Preto. verdade, prestar serviço em São Paulo. Prestar serviços são em São Paulo. Vocês estão mais em São Paulo lá Agora do que sim, em né? São José do Rio Preto, mas... Cacheiro viajante. Mas eu não troco a vida de almoçar em casa ainda. Almoçar em casa é bom, né? Morar em São José do Rio Preto Tem bastante muito obra bom. lá também, hein? Bastante obra. E o que quer dizer Cidade- Steng?
É Steng? Você falou Steng? Steng. O importante é lembrar da gente. Pode ser Steng, Steng. Meu Steng. sobrenome é Selen. E Selen. o do Maurício, que é o outro sócio, que nós fundamos nós dois. Depois que veio o Fabrício atrapalhar Certo. um pouco a empresa, Entendi. né? Atrapalha bastante. Então, meu sobrenome é Selen. Selen. E o dele é Takahashi. Então, era ST Engenharia. Ah, Então, virou entendi. Steng. Tá bom. E daí é que apareceu Beleza. o nome. 2005 foi o ano que eu entrei na Cirela para trabalhar. Eu lembro como é que estava o mercado. Não era fácil, não. Não, Estava era fazendo fácil. mestrado, não Era tinha fácil. emprego. Não tinha emprego. Eu lembro que eu trabalhava para prestar serviço para a Cirela. Uhum. Não Da tinha emprego. gente, eu tinha mais ou menos, lá pela lógica, a gente tinha 400 funcionários. Nossa, Chegamos Caramba. 90. Entendi. Estamos com 90 E não tinha funcionários. muita obra de alvenaria estrutural, não. Era mais estrutura reticulada naquela época. A alvenaria tinha um preconceito bem grande, né? O pessoal falava que era só para obra econômica. Tinha esse negócio, viu? Eu lembro que o primeiro que a gente foi fazer da Cirela, assim, de um médio alto padrão, era no Morumbi. Nossa, os corretores queriam que a gente explicasse, enfim, tinha aquele preconceito que não podia tirar a parede. Eu falei, mas pilar também não, viu? Não, pilar também não. a gente acho que a primeira mesa da Cirela foi lá na Vila Ema. Ah, é verdade, o Fiore. Fiore. Acho que era Fiore, é verdade. Eram dois empreendimentos, Mas um ali era de ainda não estrutura. era, mas ali era ainda meio econômico. Não era? Mais ou menos. Era médio já? Era médio. É que o Mício Morumbi já era uma coisa. Ah, sim, já era outro padrão, mas a gente fez o primeiro empreendimento, foi É lá. verdade. Fiore É o Hortência, acho que era. Era, aí tinha um era o Tadeu, empreendimento né? do lado. Não, era o Felipe, né? Era o Felipe e o Valdir. É verdade, Felipe. Aí tinha um empreendimento do lado, que era estrutura reticulada. Isso. Fiore Hortência e Gardênia. Aí a Cirela chegou e fazia em 4 dias a laje. Lembra? Fazia 6 lajes por Não, mês. Não lembrava disso. Fazia 6 lajes por mês de já é estrutura. bem- O único que eu vi 4 dias foi- 2 jogos de forma. Eu não né? lembro. Eu lembro que assim, quando E eu o fiz nosso de alvenaria estrutural, né? quando eu fiz Só o que- procedimento era 6 dias. Só que no final, assim, questão de conceito, né? Claro, foi uma velocidade grande da laje, da estrutura convencional e alvenaria estrutural. Mas depois, realmente, o prédio fechando, a alvenaria estrutural terminando aqui Já tá e pronto. o prédio ficou pronto. Tem várias vantagens. Esse é vai o falar. grande segredo, né? Na minha época de faculdade não tinha disciplina alvenaria Não, estrutural. não tem. Até hoje eu acho que não, Não tem. tem, ó. Mas Bruno, existe umas Não, Uma é especialização. optativa, É, né? Quando, Mas eu sempre gostei. Legal. Então fomos fazendo cursos e aperfeiçoando. Aí quando o Fabrício entrou no escritório. Deixa eu perguntar aqui, deixa eu. Ô Ô, Eu Fabrício. fico falando sem parar. aqui, Não, por tranquilo. exemplo. É que vamos ouvir dele aí. Fabrício, conta aí. Você também. É bem normal, assim, pessoas da nossa geração querer ser projetista, assim, de estrutural, Extremamente viu? comum, né? Comum, nossa, assim, tranquilo. Todo mundo quer ser, né, projetista, né? Richard? Geralmente é Alvenaria meio louco, estrutural, né? Tem cara de Não, louco. eu entrei na faculdade em 2002, né? Lá em Rio Preto também. Tá. E quando eu comecei a faculdade, eu sempre gostei de cálculos e tudo mais, eu queria ser calculista. Mas na minha cabeça o calculista era usar os cálculos, cálculo numérico, Sim. né? Diferencial integral. E sempre tive isso durante todo o curso da faculdade. Tanto é que comprei o TQS quando eu estava Certo. fazendo a faculdade ainda, né? A versão estudantil e tal. E aí eu tive a oportunidade de entrar na Steng como estagiário. Ah, você O é Maurício- puro sangue. Sim, trabalhava em outros locais e aí o Maurício deu a oportunidade. Eu gostei que ele já É. começou na Steng. Você tinha um outro antes. E era uma lástima. E aí né? entrei, o Abrão que fez a minha análise do meu prédio, estava excelente, não estava? Validou. E aí melhorei um pouco naquela época. E entrei como estagiário na Steng em 2007. Tá. Logo depois da fundação. Foi bem. E foi no fim da faculdade. E aí eu vi que o cálculo que eu queria fazer não era nada daquilo, né? Era totalmente diferente do que eu imaginava na faculdade. Mas adorei, amei, peguei gosto. E aí surgiu a oportunidade na alvenaria estrutural, que estava começando até na Steng. E eu fui com unhas e dentes, né? Fui, me aprofundei, aprendi bastante, fiz muito curso. E aí veio a oportunidade de ser sócio com eles em 2009. 2009, então faz tempo também. É. Você sabe Daí que tô até eu hoje. também tenho muito contato com a alvenaria estrutural. Mas na parte de execução, eu aprendi muito com o Richard. O Richard, na época que eu conheci ele estava na Lógica. E a Cirela não construía com a alvenaria estrutural. Isso. A Cirela não fazia, na época, padrão econômico. E aí eu entrei em 2005 e pediram para eu fazer o procedimento. Então eu fui estudar muito, eu fui visitar muito. Na época a referência era Goldfarb.
Sim. Então, era uma referência, né? Uma referência muito bem mesmo. feitinho, o resultado, tudo, né? Depois ela foi uma das empresas que virou a PDG, não foi isso? A PDG comprou. É. E aí eu fui, inclusive um dos engenheiros que está na Cirela até hoje, agora está na Lavio, o Henrique, ele era da Goldfarb e tudo. A gente até foi tentar buscar engenheiros que faziam, né, alvenaria estrutural. E aí eu fiz o primeiro procedimento lá, fiz os treinamentos, conversei muito. O Luiz Sérgio Franco, que é uma referência também na área, ele é professor da USP, ele foi meu orientador. Já estava bem encaminhado. Não, mas eu fugi do cálculo. Eu fiz de revestimentos lá, texturas, né? Ficou inteligente e saiu, né? O cálculo era muito difícil. Você falou, eu vou ganhar dinheiro. Né? Aí, o Luiz Sérgio Franco até me deu uma... Ele traduziu a norma da ABS, que deu... Como é que se fala? Base para a norma brasileira. Não tinha norma brasileira. A norma brasileira não é tão antiga de alvenaria estrutural. Eu não lembro. Não tinha muita base. Ela ficou muito travada em 1989. Né? Isso que aí, a forma 89, era tensões admissíveis. E por isso eu acho que até ficou difícil de atualizar. Depois ela atualizou, né? E tá bem... 2011 atualizou e aí voou. Aí voou. E aí eu lembro que teve depois logo o projeto da Living. Eu acho que a Living, a fundação é por esses anos aí, talvez 2010. Nós entramos bem no começo da Living. Por aí, né? Era a teve família oportunidade de 29, aquele bloco de 14. O Sabatini veio hoje aqui contar um pouco dessa história, porque o 29 dá a modulação perfeita de um terço, né? Não é tão comum mas um te bloco. limita só que mais trava as a dimensões, né? A Além arquitetura. disso, não tem tanto fornecedor que tem... O de mercado, querendo ou não, é assim, ainda bem que o Sabatini não está mais aqui, né? Porque senão ia apanhar, vai ser... Um abraço pro Sabatini aí. O 29, ele realmente dá intersecção, tudo, tem todo um estudo. Mas o de mercado é 39, tem lugar que não tem nem o de 29 disponível. Depois que descobriram o bloco de 34, acabou, né? Esse O que 34 foi ajusta as feito medidas. Aí dá o ajuste, pro canto e aí utiliza Aí deu ajuste, ele... Porque o 29 é o 14 por 29, ele é o dobro. Por isso que ele amarra tudo, certinho. amarra tudo certinho, né? Só que você te limita um pouco as dimensões dos Eu lembro que ambientes parece que a internos, gente tinha ou comprado ou se associado a uma empresa de bloco no interior quando fez a Living. Sim, lembro disso. Teve um projeto piloto que foi feito lá no... Não, e a gente acho Lá que naquele shopping da Cirela. Ah, sim, isso no ITM. No ITM. Mas quando foi fazer as primeiras obras no interior, não lembro se era Jundiaí ou onde era, acabou se fazendo uma parceria com uma empresa de bloco para ela fabricar o bloco de 29. Essa empresa acho que não existe mais. Eu não sei. E teve muito projeto da Living com 29, vocês Nós projetaram? fizemos lá Começou. o Valinhos, né? Lá Valinhos. foi o primeiro Mas que a gente começou, fez. teve muito bloco com 29. muito, no né? começo a ideia era essa, mas as medidas eram casadas, né? Não, era tudo 15, pensadinho já, né? É que a questão... Hoje, a arquitetura, 5 centímetros a mais ou a menos, faz uma diferença Faz, no né? mercado. Hoje a Living acho que está com 39 e tudo, né? 39, no mercado, né? Eu lembro de Justamente. vocês nessa época, assim, por nome, né? De escritório de projetos. Tinha um outro também escritório que eu lembro da sigla. Acho que o SMB tinha que projetava. Sim. Tinha alguns projetistas que não eram tão... Porque assim, quando eu fiz o primeiro projeto de alvenaria estrutural foi com o Pulga. Sim. O Pulga foi o primeiro projetista. E aí eu até chamei ele para dar uma palestra, né? Porque assim, não tem na faculdade a gente queria aprender. Não tem livro. Aí depois que o publicou Márcio um livro... Ramalho, né? Lá de trás. Então, mas aí depois quem publicou um foi o que estava de diretor agora no Ibracon, o Parsequian. Parsequian tem. Aí tem um livrão. Aí eu estudava tudo. Mas eu aprendi na O livro de cabeceira, execução, né? Aquele livro. execução eu aprendi na prática. Eu não sou calculista, porque tem alguns macetes na alvenaria estrutural. Não é igual a alvenaria de vedação. Tem uns macetes, né? Mas assim, quando eu comentei lá a especialização que eu fiz em 2000 de alvenaria Só de alvenaria estrutural. Só de alvenaria estrutural, foi o Luiz Sérgio Franco, foi um dos... Tinha porque dois tava na professores, USP. tava ele, e a gente vê nos projetos dele de 9 andares, sem praticamente grout nenhum, até nós Ele é bem fizemos... usado. O prédio dele, né? Até um prédio que nós fizemos foi o último empreendimento que eu fiz pela Lógica, quando eu era sócio, né, da Lógica Engenharia. Um prédio na Vergueiro, foi 9 andares, era grout nos cantos, acho que não tinha nem... Eram 6 apartamentos por andar, eram apartamentos de 2 dormitórios, uma suíte. Acho que não dava nem 500 litros de grout no andar, né? É porque ele é autoportante, né? Vocês, por exemplo... Já existiu uma época que não se tinha grout nenhum, aí se tinha muito grout do lado de janela, de verga Existiu contra a época verga. de tudo ter grout. Tudo, né? Lateral Até da junta janela, vertical, cinta no né, meio, que se cinta no meio da discutia, né? parede.
tudo... Cinta no meio da parede, na verdade, a gente, quando eu comecei, todos faziam. Era padrão. Era padrão, viu? Olha, o fato de você tirar a cinta do meio da parede hoje é um grande avanço. O de maior produtividade. consumo da alvenaria que a gente consegue identificar grout, é né? o grout horizontal. Certo. Né? Então, assim, a cinta horizontal, se você usar onde é de fato necessária, faz grande diferença do que você sair usando em Agora, todas você as sabe que você paredes. falou, eu não lembrava dos 4 dias, né? Eu filmei agora um da BP8, um grande ali perto do Shopping Guarulhos, com o Demetrios, né, que trabalhou com a gente. Eles estavam fazendo em 4 dias, mas assim, assim, tem que dar tudo direitinho, assim, sabe? Não, é legal. O projeto também tem que contribuir, né? Porque realmente é uma produtividade. Os da Lavi ali, acho que é 5, 6 dias. Teve alguns que fizeram com 7 dias. Mas aí eu coloquei uma pergunta para os Orze, né? Aí tinha 2 jogos de forma, Sim. né? Todo um Tudo trabalho, né? Aí eu fiz, esse prédio tem 15 andares. Você está ganhando por mês, né, um andar, Uhum. né? Você acha que você está ganhando aqui acho que na conta fiz, são 45 dias no seu empreendimento. Total. Você acha que isso, num processo anterior, você de repente está trabalhando, de repente, ou numa alvenaria estrutural, no revestimento, esses 45 dias não é nada. Não é? Não entendi. Não muda nada no empreendimento. Você pode ter uma outra gestão do gesso, são outras coisas que dão mais trabalho, né? Que você não... Isso não vai, vamos dizer, quer dizer, na verdade, assim, são 5 dias uma laje, certo? Faz em 4, então ele está tirando um dia. Um dia. Um dia vezes 15 andares, são 15 dias 15 só. dias. Você está tirando 15 dias no circo. O que isso vai mudar no empreendimento? Entendi. E às vezes é muito arriscado, né? Usado. O custo, usar. Mas assim, eu fui na obra da BP8, uma das coisas que era mão de obra própria, que a gente estava até conversando aqui, que o pessoal tem verticalizado. Por questão de qualidade, também não está tão qualificada a mão de obra no mercado. Você acaba treinando e segurando, né? As né? pessoas. Assim, tem empresas que já faziam isso na estrutura reticulada. E eu fui nessa obra da BP8 que eu filmei, tá na internet, e estava com boa qualidade, mas eu vi que, assim, tem a questão de projeto, né? De ser não tem grandes dificuldades no projeto, porque, às vezes, assim, o que eu percebo, que estão até fazendo meio misto. E, às vezes eu vou em obra que tem um pilar no meio da alvenaria estrutural, uma viga, e aí começa... O prédio tem que ser O sistema arquitetonicamente ou é concebido. alvenaria ou é estrutura convencional. Porque aí atrapalha, né? aí mata com a produtividade, né? Você ter formas Tem na casos que o parede, pessoal, né? vou fazer pilar só até o terceiro pavimento, já mas vi isso. atrapalha. Atrapalha demais, não né? traz produtividade. Nossa. O pessoal quer fugir do carpinteiro, quando normalmente é alvenaria estrutural. Agora- E uma viga amarra o ciclo, né? Total, Você tem que chegar total. na alvenaria, parar, entrar com a viga. Eu vejo que tem muito projetista que não é que não entende da execução. Ele não está tão familiarizado com aquele impacto que pode dar na execução. Então, a gente tem sido chamado com a visão da construtora, que eu acho que é o ideal, para na fase de concepção de projeto, às vezes discutir algumas coisinhas. Falar, poxa, isso aqui, se você conseguir diminuir... Sim. Né? Dá mais problema com estrutura reticulada. Muitas vezes um pilar que não está alinhado com uma parede, ainda tem aquela visão. Ah, não, mas eu posso usar um bloco de 9 e tal. Pô, mas esse canto aqui vai ser cobrado pelo gesseiro, uma requadração. E pode dar patologia. Então assim, tem que caprichar no... Então assim, a gente às vezes vai resolver algumas coisas dessas, mas tem que ser na fase certa. Mas Agora, a principal cobrança nossa, que nós nos cobramos no escritório, é ter uma modulação perfeita. Mas A a gente modulação. é bem chato, né, nesse ponto. eu A acho gente que isso discute é- bastante com Vocês têm usado até 3D que eu vi, né? Um dia você mostrou no escritório. sim. Isso ajuda muito, né? É para uma Ajuda. segunda etapa, né? A primeira etapa a gente ainda faz. primeira em etapa 2D, é a primeira coordenação fiada, modular. A segunda fiada é. Porque o Depois- trabalho do Revit, né, do BIM, ainda é grande para você passar para um BIM perfeito. Né? Então, você ficar gastando, se empenhando num estudo preliminar que sofre alteração constante, às vezes você está perdendo trabalho, que você podia estar usando a engenharia, né, para outra. É porque o BIM situação. não é simplesmente uma estrutura em 3D. Não é só isso. Sim. Né? Ele impacta em As custo, interface. quantitativo, Isso ajuda muito. compatibilização. Então, Hoje é um tudo lá assim sistema... ou só quando contrata? Como é que funciona?
por enquanto contrato. Mas assim, a tendência é tudo ser... Migrar. Nós acreditamos muito no sistema. Investimos bastante, né? Em várias rotinas para poder otimizar o tempo. Mas ainda tá engatinhando. Sim. Né? Mas logo não tem escapatória. Não tem, eu acho que é É uma evolução, né? Mas eu acho que também, por exemplo, a questão de nascer o projeto, né? O projeto de alvenaria estrutural, a arquitetura é que manda. Né? Ela que vai definir se Tem que vai sair ser um coordenado projeto modular econômico de ou lá. não. Na quadrícula tem que sair de lá. Mas né? o projetista tem que interferir, tem que ter experiência, é o que a gente faz. Então o pessoal de produto eu acho que não gosta muito da gente. Não, Sempre gosta tem os assim. terraços em balanço que a gente quer tirar, porque O balanço atrapalha tira a muito, forma, tira a viga, né? Tem que Quando eu interferir. viajo lá, é assim... Aqui em São Paulo domina mais o bloco de concreto, entendeu? Sim. Mas quando a gente vai lá pro interior, no caminho de vocês lá tem muito bloco cerâmico de alvenaria estrutural. Ali na região de Bauru, por ali, É. tem bastante. No sul. Piracicaba. A gente usa, no sul a gente usa muito bloco de. Mas bloco hoje o que cerâmico. domina ainda é bloco de concreto. Ainda é o de concreto. Por causa da altura também, né? O bloco cerâmico vai ter um limite, né? Você tá estudando, né? Mas no sul tem alguns blocos que assim, que você consegue fazer prédios. Da Pauluse lá, né? Vertical. Tem um da City aí que o cara fez um prédio. Outro dia eu tava até conversando lá com. Eu liguei pro Constantino. Acho que é E 16 aí ele andares. ficou Né? 16 andares da construtora Mariana. Que eu vi Ali um em bom Guarulhos. sucesso. Nós tivemos alguns resultados que chegou na nossa mão do bloco cerâmico lá no sul, ter prismas maiores que o de concreto. Aí. Né? Até assustamos. Você ligou não, é pro isso Constela? mesmo? Liguei pro Constantino. 16 andares, né? Acho que foi. Não. Mas é um bloco, não é nada a ver diferente. com. Não é aquele. Ele tem uma bloco parede com maciça. parede maciça. É outro bloco. não Só, é... que nem eu que eu tava conversando com. Também conversei. Que eu tenho um projeto que eu tô fazendo. Eu tô fazendo com o Luiz Sérgio, Certo. da Arco, né? Aham. Comentei do bloco cerâmico, que eu Eu fiz um que eu estudo vi. com ele uma vez, né? né, tal. Aí ele falou, é que o prisma, né, tu tem que ser o prisma que tá rompendo esse bloco maciço, tá chegando próximo, tá dando uma diferença do bloco de concreto 15%. Só que se você for buscar um bloco ou de vedação, ou um bloco estrutural menor que não é o maciço, a diferença dá 35% de desempenho em relação ao mesmo bloco de concreto. Sim. Muda bastante. Entendi. Mas eu sou, apesar de eu ter começado no SVM com a Glacier, gosto do bloco da alvenaria estrutural, mas eu vejo que o bloco cerâmico tem vantagem em relação ao concreto, um outro desempenho. Tudo tem vantagem e desvantagem, né? Porque assim, tem Mas uma questão... você abre o leque também. Não, mas tem uma questão de altura que assim, se for um prédio de 20 andares, por exemplo, não sei a opinião de vocês, eu não gosto, eu fui avaliar um prédio ali em Americana, e lá é comum o pessoal fazer até um certo andar com concreto e depois mudar para cerâmica. Isso. Eu não gosto. Não. Mas são construtoras grandes. Pode ser que do ponto de vista de cálculo, legal. Mas pra gente, assim, uma fachada... Mas É no mínimo estranho, né? Não, e assim, Mas a argamassa não vai ter o mesmo comportamento, o térmico, o comportamento térmico e acústico não vai ser igual, eu não gosto muito. Mas assim, lógico, você vai falar, o cerâmico é mais leve, Então, dava uma diferença que ele falou, deu uma diferença de 10% na fundação, na carga do prédio. Ah, sim, ele é mais leve. Né? Então, se você fizer desde a concepção, até em estrutura reticulada de concreto armado, eu sou da escola da Cirela lá. Eu era daquela época que você fazia o prédio e quando chegava na parte de alvenaria, ia decidir se comprava concreto ou cerâmica, entendeu? Não era assim? Era assim. Só vai ter alvenaria, não importa qual. Alvenaria, pode ser bloco. Só que aí você tinha aquele trabalho, agora... Porque Não era. existia um problema, né? Eu acompanhava muito com a Glacier, que a gente competia com o sistema do Valério, né? Sim, o bloco sim. cerâmico, que existia uma variação. Né? O cimento varia muito com o bloco, o preço, né? Que é uma commodity, né? E a questão da energia variava muito, o custo da energia variava para o bloco cerâmico, né? Depois eles começaram a usar a queima, né? Ah, sim, Não, eles tanto usam energia, lá a o queima, cavaco, né? Então isso variava muito, então chegava a consultora e decidia, não, agora o bloco de concreto está mais barato. Então Ficar trocando. Né? Mas a Cirela, desde o projeto, você falou da fundação, ela já projetava com bloco cerâmico para economizar. Para economizar. Tinha o ganho, né? Porque aí você não vai conseguir mudar lá na frente. Só que depois você não muda mais. Agora, a gente está vendo, Abrão, muita dificuldade com mão de obra no mercado. Né? Cada vez mais. Quais são os princípios? Vocês vão muito em obra, porque vocês têm que conversar, avaliar o que tem que melhorar, enfim, até por isso que vocês
tem essa experiência que nós chamamos vocês. O que você tem visto assim mais de erro em obra? O que Então, você acha que a gente precisa melhorar? eu acho que primeiro é seguir o projeto, né? Eles têm que conhecer o projeto como um todo. Então, hoje nós trabalhamos, por exemplo, com a folha 0, nossa, que é a primeira folha de projeto, onde tem todas as características, o tipo de bloco a ser utilizado, resistência de prisma. É um sumário do projeto. É. Né? Então, se você lê aquilo, Já você é- já sabe a instrução de como vai É funcionar quase um o seu procedimento. projeto. Então, isso é interessante. A pessoa tem que... a gente faz até uma apresentação no começo da obra para o pessoal conhecer a gente. Não Isso só para a equipe de engenharia. Assim. para a equipe de engenharia, para pedreiro, pedreiro também. para todo Pro mundo. empreiteiro, né? Ah, legal, isso é bom, hein? Então, primeiro ele sabe que você existe, que você é humano, que você pode ter falhas. Que pode ligar para você. Pode ligar, a gente faz uma apresentação com algumas patologias, alguns cuidados, O pontos porquê interessantes. de cada ponto do projeto, né? Então sempre tem as perguntas. Poxa vida, mas eu sempre fiz assim. Por quê? Ah, é mais interessante por causa disso. Tá falando, poxa vida, eu trabalho há 20 anos na área de execução e nunca me explicaram o porquê disso, o posicionamento de um ferro, de uma verga. Sim. São a argamassa coisas... na vertical, né? As execuções eternas, né? Então, Perde muito a resistência, né? Muito. Transversal, então, Nossa. Nem pode, né? Então, isso é muito bacana, porque o cara te conhece, ele lembra de você, então te aproxima da obra. Então o cara tem coragem de falar para o engenheiro, para o encarregado, fala, poxa vida, eu tô achando que aqui tá errado. E às vezes tá errado. Tá. Às vezes E tem algo num projeto de alvenaria, né, numa obra de alvenaria, é interessante esse treinamento, né, que a gente chama. Porque você começa, o pessoal está começando a executar as paredes, né? E a parede mais solicitada do prédio é a que está lá embaixo. Então, assim, todas são de extrema importância. Então você consegue já treinar a equipe desde o início. Tá Agora, errado, desmancha, faz de E novo. nós já aprendemos muita coisa, a gente gosta Lógico, muito. é uma troca, você né? aprende com o cara. Mas eu tenho Parte visto prática. muito problema hoje, assim, ó, para dar uma resumida. Além, tem aquelas manjadas de sempre que, querendo ou não, você ainda vai. Eu tive numa construtora fazendo uma vistoria em Maceió e o prédio era baixo, 4 andares, então não tinha desvinculação lá na laje lá em cima, entendeu? Possível problema. E aí também, faz uma laje de 10 centímetros na cobertura, não tem nenhum tratamento térmico, que hoje eu não sei porque justifica, a gente já conversou disso, você tem mantas no mercado que custa R$5 o metro quadrado. Se tiver uma laje de 400 metros quadrados, vai ser R$2.000. Não pode se discutir uma coisa dessa, né? Manta para desempenho térmico. E dá aquela escadinha. É uma fissura ativa. Você vai ter problema essa vida. Você precisa resolver. Então, ou seja, ainda tem muito isso, né? Então, mas isso aí é difícil de você entender, né? Todo mundo sabe disso, sabe que existe, e às vezes alguns pagam para ver o problema. Faz o desenho da compressão de novo, essa história da compressão. Eu digo, todo pavimento, um pavimento tipo, você tem uma alvenaria, tem uma laje, depois você tem outra alvenaria. E essa laje do pavimento tipo, ela está comprimida. Então existe um peso, é como se algo prendesse a laje, que é o peso da parte de cima. Existe o efeito térmico, mas ela está... como se fosse um pregador. Você já tem uma outra laje que cobre essa, então ela não vai ficar tão aquecida, então ela está comprimida. Sim, está sombreada. E está sombreada, está uma maravilha. Chegou na última, aí você não tem o peso nada de cima, não tem peso. E tá o sol batendo. E o sol batendo, então ela movimenta, então vira Você sabe que, como projetista de fachada... samba não. Samba eu faço em casa lá. Tá bem no pandeiro. Não, eu toco pandeiro. Não pode falar de samba assim, pejorativamente. Vou ficar chateado. Eu tenho colocado em todo o projeto meu de fachada uma junta com selante lá, entendeu? Eu não confio mais na execução. Por exemplo, se ele errar, eu não quero que estoura a fachada, eu tô colocando uma junta com selante. Que retrate na Prendi tua com os fachada. olhos lá atrás. Não dá pra ficar... O selante custa quanto? Arrumar depois é muito mais caro, Richard, entendeu? Então não tem sentido. E essa dilatação, você tem que ser muito bem feita, né? Qualquer ponto de atrito, uma barra de para-raio, tem gente que inventa material. Outro dia eu fui lá, põe fórmica. Fórmica acaba o dia então, por exemplo, até manta, por exemplo, assim... Quando eu fui fazer os primeiros procedimentos e estudar tudo, o correto seria um aparelho de apoio, né, de neoprene, pelo que eu entendi, assim, né? Então, o mínimo, quanto mais investir, vale você a vai pena ter menos investir problema. nisso, E é um custo
que não é um impacto tão grande no custo da... É uma laje, né, que a gente está falando na cobertura, né? E fazer uma proteção térmica da última laje. Poxa, Senão isso você eu põe acho uma que janelinha deveria aqui, ser outra lá no- Em regra. Lá no inferno, nosso você quer que o projeto vento- tem É, isso. tem A que gente ter, né, agora a coloca indicação. na folha zero a recomendação. Eu recomendo, todos que eu vou fazer o perfil de desempenho, o Richard coloca, eu sempre falei, pô, põe uma mantinha lá em cima. Aí às vezes o cara tá preocupado como é que prende. Eu falei, a gente prende de algum jeito. Não tem de não. colocar o peso com o bloco lá. É. O importante é ter o conforto térmico. Porque o abacaxi aparece. Não adianta. Se você não caprichar nessa... soltar essa laje, você vai ter patologia. Agora eu tenho falado muito com o Richard, um problema que tem no mercado, a gente não tinha prédios tão altos de alvenaria estrutural, né? Então, Cada hoje semana sobe um eu nem andar. sei viu? qual que é o recorde, assim, mas acho que eu já vi 21, 22, né? Isso aí já tem, né? Não sei se tem Eu até mais fiz, alto. eu fiz para Even Eu vi um da em Dampresa ali, acho que 22. 2007, acho, 2008. É. Eram apartamentos grandes, era apartamento de 140 metros, tinha umas vigas, alguns apoios e era 22 andares. Então. E o último andar era duplex. E o que eu tenho sentido? O problema é que a resistência desses blocos e da argamassa e do grout, eles são muito altos nos primeiros andares, né? E o que eu tenho visto, assim, direto, eu tô sendo chamado para consultoria, né, tudo, é a questão dos ensaios, né? Então, e aí, assim, eu não sei a opinião de vocês, eu acho que a gente tem uma carência em questão de método, laboratório, enfim, porque, assim, eu acho que o prisma é um ensaio que depende muito da execução do prisma e muito também desse manuseio depois, né? Às vezes toma um cuidado, aí você vai lá ver o cara retirando na obra, pondo na caçamba de uma saveirinho assim. E uma vez o Grazina bateu uma foto pra mim que ele tava atrás de um carro desse, você via os corpos de prova, você falava, o que é isso? O cara jogava. Teve caso que deu um prisma baixo em obra, que nós projetamos, muito baixo. E com o fim descobrimos que o pessoal moldava, com 3 dias ia pro laboratório e rompia. Então. Porque é por causa de falha de gestão, faz? talvez. Falha né? de gestão. Então, assim, o que eu tenho percebido, eu acho que precisava ter, como consultor e construtor, eu acho que precisava ter alguma campanha de melhoria desse ensaio, manuseio e extração. Porque a maioria que a gente foi não precisou reforçar. De alguma forma tinha contraprova, alguns até, eu depois até queria ver, polêmico, não precisamos ter uma opinião formada aqui, mas a questão de você tirar, extrair, é caro, não tem norma, né? Eu acho que assim, o que Assim, em falta último caso, é uma evolução da norma de alvenaria no controle tecnológico. Eu acho que ela eu acho. Eu acho que é difícil fazer aquele controle. E quanto é alto, por exemplo, eu acho que a gente parou de fazer argamassa em canteiro por causa das resistências. Uma coisa é você fazer uma argamassa em canteiro com 10 MPa. Pô, com 20, 25 MPa. E você garantir a uniformidade dessa argamassa. Então, assim, eu vejo um ponto fraco na argamassa. E muitas vezes, quando a gente vai ver, o bloco tá legal, o grout tá legal, mas a argamassa é um ponto... Eu queria a opinião de vocês aí disso aí, o do Richard também. É uma coisa que a gente sempre indica para controle é ter uma pessoa responsável. Já é um... para você cobrar... Tem um dono, né? Tem um dono, senão fica aquela tem uma casinha história, com cadeado, né? E um dono, né? Pelo menos um dono por torre. Porque é muito sério o prisma. Senão o cara vai dormir em cima do prisma lá. Nós ele dimensionamos a torre pelo prisma. O cara não tem ideia da joia que está ali dentro. E a troca de informação também. Muitas vezes o pessoal demanda uma baixa resistência, o projetista responde. Só que o projetista não fica cobrando o retorno da obra. A obra é que tem que ter, tem né? Que ir atrás, e muitas vezes isso se perde, aí entra outra pessoa, aí que vem o problema todo. E aí vem lá quando tá com a carga lá em cima. Tá terminando o prédio. Então é bem preocupante. Você tá tendo esse tipo de feedback ou não? Sim, né? Eu tive uma experiência, né? Foi em 2003. Foi o primeiro empreendimento da MAC. Até o apartamento lá era do filho do Sabatini. E era o Pulga, consultor. Para vocês terem ideia, o primeiro andar era 23 metros cúbicos de grout. Eram 10 apartamentos de um dormitório. Tá. Tinha, eram 8 de um dormitório e 2 de 2 dormitórios. Eu nunca tinha visto tanto grout na minha vida, né? E aí problema, e rompia, e via, falando que tem alguma coisa errada, e via negócio de ensaio. E a gente falou assim, não... E a gente tomando... Até era... Esqueci o nome daquele... Tinha um consultor da MAC, aquele que era um gringo. O Mário Colantes? Mário Colantes. Até ele fazia o prisma, que até era interessante. Ele pegava, a gente cortava o bloco no meio,
e a gente fazia o prisma com 2 filetes de argamassa. Não só com um, que você pega um bloco inteiro. Porque para você romper é 40 centímetros, né? Então a gente cortava na serra clipper, então tinha 2 cordões de argamassa e fazia um ensaio. E isso e aquilo, e a gente com cuidado disso, daquilo. Aí tinha primeiro um problema do cara pegar o corpo de prova, que era aquele jeito que jogava, mas você é louco. Né? Você via na obra. E aí chegava, anunciava que a gente colocava o madeirite em cima, embaixo, areinha prendia. Embaixo, todo um cuidado, beleza. E dando problema. Aí foi pressionando, eu não vou falar o nome do laboratório. E acho que era 20 MPa, era o bloco mais. Daquele momento. Era um problema que ele não tinha o rompedor. Ele não conseguia romper, ele estimava. Ele pegava, ele estimava qual que ia dar o resultado. Tinha esse problema mesmo. Antigamente então você vê, a gente rastreou. Não tinha nem as prensas, né? Que eram... Não tinha prensa difícil, né? Eu não quero falar quem que é a empresa, e a gente rastreou. E assim, a gente sempre faz os empreendimentos e a gente tem cuidado. Mas Fabrício, uma coisa assim, quando eu fui fazer esses procedimentos, que era 2005, 2006, era raro ver reforço estrutural. Hoje, eu vou nas obras e assim, você vê os cachimbinhos. Tá. O que está acontecendo? Não, eu vou falar do nosso caso, né? Da Steng. Quando a gente dimensiona um prédio de alvenaria estrutural, o que está especificado de resistência é o que foi considerado em cálculo. Então, você tem uma parede que o prisma oco dela, por exemplo, está abaixo do prisma de projeto. Prisma oco de projeto. Ela não vai precisar de grout. A partir do momento que o teu prisma de obra deu abaixo, ela vai precisar de grout e não está no projeto. E aí você tem que fazer reforço. Então, assim, muitas vezes pode ser um problema de transporte. A tua obra está linda, maravilhosa, só que é o dado que você tem. E o que te retrata a qualidade da sua obra é o prisma. É o prisma. Só isso. Assim como você tem que, cada pavimento, ser uma pessoa que molda o prisma para representar a tua mão de obra. Alguém não pode ter o obra, especialista de moldagem de prisma para obra. Não. Cada pavimento tem que ser uma pessoa porque tem que representar a mão de obra que está executando as paredes. Entendi. Não adianta o prisma estar uma maravilha, foi o laboratório que montou e a obra não. Ou ao contrário. Teve caso recente que a gente pegou. O prisma deu um pouquinho abaixo de projeto. Não deu tão abaixo. Aí nós pedimos uma contraprova, não tinha contraprova. Falou, bom, vai precisar de reforço. Não tem a contraprova. Quer extrair? Vamos extrair. Que agora é normalizado. Você consegue fazer extração no prisma oco, prisma cheio. Vamos extrair. Extraiu. Quando extraiu o prisma oco, deu muito mais baixo do que o ensaio. Entendi. Aí nós quase morremos. E começamos a olhar o relatório. No relatório estava descrito, falou, não foi identificada a argamassa transversal. Entendi. Está explicado. Está explicado. Você tem a obra, na exexeção da obra, não ter feito o ensaio. Não, você tem um bloco. Não precisava nem ter feito o ensaio. Agora, se você não tivesse um problema, você vai ter um. E aí mas assim, eu fui filmar. Hoje está muito na moda vídeo treinamento. Eu vendo muito vídeo treinamento. E são vídeos treinamentos assim complexos. Não é coisinha de internet de 2 minutinhos, não é. E eu fui filmar em várias empresas. Em muitas eu encontrei erro na hora de filmar. E a empresa boa, todo mundo treinado, é aquele negócio de fiscalização, entendeu? Se você não tiver em cima... eu digo assim, muitas não tô falando por maldade, assim, sabe? Às vezes a pessoa esquece. Você treinou lá, por exemplo, esse negócio de treinamento é complexo, não é igual fábrica. Você treinou 14 pedreiros. E às vezes no dia... Um faltou, veio um de outra obra que não foi treinado. Cara, acontece, acontece. Às vezes você treinou também, a equipe foi toda embora, veio mas outra. Tem cuidado simples. Por exemplo, você vai fazer uma caixinha de grauteamento de uma parede. Você vai em obras, às vezes, o cara faz um ferro, ele abre do lado de cá. O outro ferro, ele abre do lado de lá. Aí você já, poxa, parece que não foi grauteado, aqui eram 2 pontos, só tem um e tal. Então não custa nada você pôr todos do mesmo lado, que ali vai passar o engenheiro, vai passar o estagiário, passa todo mundo. Eu fui filmar Alguém pode ver um problema. Teve um que até teve uma confusão, que eu fui filmar, e aí tinha um bloco ali no canto da parede, e eu falei, tira o bloco para filmar. A hora que tirou, o grout veio, né? Porque naquela pressa, o funcionário decidiu não ia dar tempo, talvez, de fazer a tampinha. E ele botou o bloco ali, eu fui tirar o bloco, o grout ainda estava... o bloco era a tampa da janela. Não, mas isso é uma empresa grande e tal, então o que eu percebo? Eu não sei, hoje vocês estão com
quantos projetos assim, em andamento, quantos clientes? Assim, os números são como? Assim? Olha, de projeto atuais são uns 160. É muita projetos coisa, atual, rodando. É nas costas da Strange. Tem 2.000. Hoje nós estamos com 2.000 Então, obras já e obras E vocês estão aí praticamente Grandes. 20 anos, né? 20 anos. Vocês estão sentindo, assim, a gente tem conversado aqui e a gente está sentindo que a mão de obra parece que está piorando, assim. Eu acho que graças a Deus, está num boom, né? A engenharia está naquele Mas ciclo vocês de estão alta. sentindo, assim, que está Sim. tendo mais problema ou... Então, mas é... Tá vindo mais problema pro escritório? Estão ligando mais para falar de resistência? Então. Estão, não estão? Quer que eu fale a verdade? Então, nós estamos sentindo Tá a mesma difícil, coisa. tá difícil. Não é Você fácil. também acha, Richard? Não acha que tá... Mas existe também aquelas construtoras que também não fazem ensaio nenhum, aí isso não tem problema nenhum. Você não Ainda tem, você acredita? aliás, Ainda tem. existe. Teve Com duas... certeza Olha, esse existe. ano, a minha esposa não acreditou, ela é sócia. Esse ano passado, de 2023, 2 clientes, um em São Paulo e um... Não, os 2 eram no interior de São Paulo, mas cidades Grandes. grandes, quase divisa. Não tão grande quanto o Rio, como é que é? Não, Black River. Black River. Os 2 não faziam nada. Aí não tem problema. É, Aí passa tudo. e era prédio alto. E eu falei, assim, um fez e deu problema. Ele então culpou eu. Falou, pô, nunca fiz, esse cara veio falar pra fazer, ainda encheu o saco. E o outro também estava lá no segundo andar, decidiu fazer, aí já não fez a contraprova. Aí eu falei, gente, não... é impossível ter, mas tem ainda isso. O sistema de alvenaria, esse é o lado bom e ruim dela. Você tem que ter um Tem controle que ter, maravilhoso não para tem. funcionar o sistema. E trazer economia, né? Então não adianta. Então, o que eu acho que pode ser um problema, que dá trabalho, que custa, que é o controle tecnológico, ele traz benefício no fim. Claro. Você tem a obra na mão. Você tem É, obra na segurança mão, você também, não tem né? excentricidade Segurança, de né? parede. E a gente fica tranquilo quando chega o problema. É ruim o problema? É ruim, mas o pessoal está se preocupando. Então, isso é Dá bom. medo quando ninguém tem dúvida sobre o projeto, não tem um problema. ninguém Quem liga, sabe, né? acontece problema. Não Ninguém tem uma liga. compatibilização. Tem que ter. Eu digo, tem que ter um ensaio, mas também tem que, eu sempre... Você vai lá, faz o gesso, vai olhando, peça pro mestre, vai dando uma olhada, ver se tem algum problema, tá aparecendo uma fissura, tá alguma coisa, né? Comunicar o projetista. E aí comunicar, né? Porque é aquilo, pode ser que o ensaio foi maravilhoso e o que você vai É romper isso aí. é problema, né? Agora, uma preocupação que a gente sempre teve, que era o motivo, se você perguntar assim, qual que era o maior motivo de medo de alvenaria estrutural para uma construtora, né? Uma grande construtora, era o pós-obra. Tá? O pessoal morria de medo que uma pessoa vai tirar uma parede que é estrutural, então, sei lá, ações desde o manual do usuário, memorial, mas colocar placa no... Placa. Eu lembro que essa placa, tem uma das placas que foi eu que fiz a frase, que ela depois foi... Patenteado. Virou público aí, né? Que até eu falo assim, caramba, ainda bem que eu não errei a vírgula, né? Porque... Senão... E colocar a placa lá, né? Esse negócio da placa surgiu num prédio ali no onde você falou, no Comolate. Nós ficamos apavorados, comprou muito estrangeiro. E nós chegamos a fazer a placa em português, inglês e tinha muito coreano. Então pedimos para traduzir. Mas não foi você que escreveu, né? Não, em coreano não. Aí só... Nem Mas sei se tá certo. Uma coisa que a gente sempre sugere, né? Uma sugestão. Você tem um prédio alvenaria estrutural em bloco de concreto, por exemplo. Sim. O que for fechamento, você fazer em drywall Isso ou é em perfeito. cerâmica. Então Isso tem que perfeito. avisar a Isso é muito portaria. bom. Não sai bloco de concreto Isso é da bom. obra. Pessoal, Ponto. Mas é isso que eu viu- queria saber. viu resíduo de bloco de Nesses 20 concreto? anos, eu entrei em muita... Eu já fui visitar prédio que era de alvenaria estrutural, que eu sabia o projeto, eu entrei e tava tipo uma sala Nossa Senhora. ampliada, assim, né? Tipo, quase que eu morri do coração. Não pode avisar o projetista. O grande segredo é esse. Tem, porque assim, a maioria dos prédios que eu vi com falhas, assim, né, e coisas que tiveram pós-obra era até de estrutura reticulada, assim. Como é que, depois de 20 anos projetando, vem coisas assim que a construtora aciona vocês que... Vem. Tem besteira? Tem muita, sempre. Tem muita, sempre né? tem. E outra coisa, você remover uma parede. Eu vou lá, eu faço outra. Não, já foi, já deformou, já migrou, né? A alvenaria estrutural tem uma capacidade de jogar a carga para as outras paredes
E existe efeito arco, existe 1000 coisas, por isso que não tem tanto. A alvenaria é extremamente segura, né? Ela é extremamente segura. Mas é um risco que não poderia tem correr. limite, né? Sim. Rasgar na lateral, É né? umas. Tem casos que Ah, homéricos aí, que o rodapé, pessoal embutir rodapé, rodapé na alvenaria rodapé, estrutural. Embutir embutido, rodapé. Cortar a parede, Bem no da Ou base. então o pessoal fazer o nicho, né? nicho do No banheiro. banheiro. E Mas nunca é no só último isso, andar, né? né? Sempre no É. primeiro, Mas né? e tem, Não e tem tem graça. casos que, assim, a pessoa, na grande maioria, eu acredito que é por ignorância, né? Sim, Não claro, conhecer, não é. né? Mas tem casos que a pessoa vai ludibriar para poder fazer. Mas a gente vê, por exemplo, edifícios antigos. São pilares e vigas moldados em locos de anos e anos atrás. Aí são feitas as alvenarias e fica lá, 50 anos tal. Até um belo dia o cara falou: não, esse prédio tem estrutura, vamos tirar a parede. Tira a parede e cai a laje. É. Porque às vezes. Já foi a carga pra já parede. foi a carga para a parede. Minha casa é de 53, né? E teve uma parede lá que eu não tive coragem de tirar. Eu falei, essa parede já tá Cara, segurando tá trabalhando. carga, não tem como. Já virou uma alvenaria Eu abri estrutural. uma porta, né? Mas não... Mas você não avisou o calculista que não estava vivo, né? O calculista já Eu tive um amigo meu que ele comprou uma casa tinha 3 andares, que era a garagem, o salão embaixo, a sala e os dormitórios em cima. Era uma casa de uns 300 metros. E o cara ele chegou e falou assim, eu quero fazer isso, tal. Eu fui olhar. Né? Tem projeto? Não tem. E era um condomínio de 4 casas, casa de 300 metros. Aí eu olhei, aí fui na garagem, aquelas vigas, tudo. Aí depois lá para cima ele fez a alvenaria estrutural, né? E aí eu cheguei, olhei e falei assim, vamos ter que apoiar nessa viga. Aí eu peguei, ele queria ampliar, eu falei, nós vamos ampliar a cozinha, vamos abrir a cozinha. Aí eu coloquei um pilar de metálico aqui, onde era o pilar embaixo, o outro aqui, joguei uma viga metálica, falei, o cara trava, né? Agora você pode derrubar. Aí derrubou. Aí tal, eu fui viajar para os Estados Unidos, tal, aí daqui a pouco, apareceu umas trincas, não. Foi pouquinha coisa? Sim. Claro, no andar de cima do dormitório, claro, cara. Na hora que você tirou o Aliviou escoramento, tudo, né? aliviou um pouquinho, aí acabou o problema. Mas é saber. Mas ele chamou um engenheiro. Mas tem que né? saber, né? Tem que saber o Tem que que tá saber, fazendo, tem que né? saber, né? Pode- Não pode ser assim. O duro você vai nessas favelas, 5 andares, 6 andares, É. é só dar uma RT que trinca, né? É verdade. Você olha e fala assim, não sei. não O sabe muro nunca como. caiu, né? Mas nunca. tem ali perto Tem da RT. USP, né? Que tem um prédio lá que eu outro dia bati foto, tem 7 andares, né? Eu falei, nossa, Então, vai um em essa cima do fundação outro. que não cede. Que né? não tem, né? É, Não pode ter RT. O problema é RT. eu muro, acho. né? Muro é legal. O muro você vê lá, tá torto assim, então ele não cai. Mas a costura vai lá, põe a placa da obra. Pronto, desceu. Mas eu digo que nem É uma até responsabilidade eu muito faço grande. isso nos meus empreendimentos, eu faço o drywall e aquela parede de fora. Não, isso é maravilhoso. Eu coloco bloco cerâmico. Porque aí eu deixo orientação pro síndico, pro zelador, eu falo assim, olha, se você vê bloco cinza quebrando, você vai lá que o cara tá fazendo Esse é o besteira. grande segredo. Agora, enquanto é bloco vermelho, beleza. Mas de certa forma melhorou muito com as normas, né? Por exemplo, hoje aquela norma de reforma, até a Maria Angélica veio aqui, hoje não pode fazer uma reforma num condomínio sem um engenheiro Sem um e um responsável. responsável não técnico. pode. Aí tem vezes Isso é maravilhoso, porque antigamente, Maravilhoso. Richard, não, tem cliente, mas eu vou colocar cerâmica. Não, você tem que ter RT. tem que ter. Hoje E, tá e o que você vai modificar? Depois, se o cara for fazer diferente, ele vai. O outra profissional coisa- vai... Aprovação também, Tem, né? então. Tem que ter uma Outra coisa que aprovação. melhorou muito também é o síndico profissional. Sim. Quando eu vou numa obra que tem um síndico profissional, para mim já é bem melhor, porque aquele síndico que é amador, que é um morador, enfim, Ele tudo ele, sofre coitado, muito. não é preparado. Às vezes ele aceitou para tá passando uma dificuldade para não pagar um condomínio, enfim, né? Então, Sempre nos projetos tem as cargas especificadas. Então, você tem uma carga permanente, que é aquilo que você considerou. Tanto de regularização, tanto de piso, tanto de estuque. Então, existe aquele limite de piso. e Então, o pessoal quer encher a varanda. Então, aí começa, né? Porque globalmente, você pega um prédio mais alto, essa carga não vai impactar num prédio como um todo. Mas localmente, na laje, é um Já tem a problema. carga que eles Uma fecham a varanda, banheira, que você tem uma que prever, banheira, né? um Que spa, né? todo O mundo pessoal vai fechar, fechou. né? Aí você já tem que Então. prever uma... Mas do terraço normalmente jeito, já, né? já, A já gente é já- previsto em projeto. Sabe né? que isso, quando... Bombeiro Primeiro a é gente que- quis bombeiro brigar. é que não gosta. Não, né? não foi projetado para isso. Aí a gente, na época, quis brigar e
Mas não adianta. É melhor você projetar porque vai correr risco, né? Então. Que é uma Tem carga coisa que considerável, não né? precisa. Principalmente Tem coisa quando. que não precisa. Só que é um você problema, né? correu- De compartimentação, né? Tem. Às vezes começa a Incêndio- encostar não vai móveis passar ali, na- Então é... E tem um problema Não é também, né? Você tem que estrutura, mas calcular é porque às vezes outra- ele abre e deixa tudo num canto, né? O vidro, né? Você tem que. O papel do projetista é tentar achar todos o que pode acontecer, né? Sim. Tá sempre um time à frente, o que a pessoa pode fazer, a reforma que ela pode fazer. Existe o colapso progressivo que a gente transpassa a armadura da laje. Se ausentar uma parede ali, a carga migra para as outras paredes, mas a laje, pelo menos no momento, ela não cai. Nossa, eu vi rompe imediatamente. que passou na televisão que caiu um reservatório de água em cima, assim, detonou, arrebentou as paredes de uns 3 andares tem isso na internet, de uns 3 andares da fachada e o prédio não caiu. O reservatório caiu, esse reservatório metálico tem muito problema, né, se não for bem dimensionado, aquelas torres E o que a gente de vê, cair, né? o pessoal não dá manutenção no reservatório, Isso, tá então. vazando e tá corroendo, né? O aço aí ele tá diminuindo. chegou a cair em cima do prédio cheio. Eu vi uma... Então, e o prédio não caiu. Aí o cara resolve tapar esse buraquinho, que é o vai escape uma da massinha, água, aí vai explode. volta a né? pressão, né? Entendi. Volta a pressão e ele explode. Já vê muito E disso. de inovação? Por exemplo, em alvenaria estrutural a gente conversou da norma, né, que revisou. Tem essa questão que a gente já falou aí da cinta, enfim, da questão de projeto mesmo, mas vocês veem assim alguma inovação em materiais, que tem alguma coisa que Olha, chegou? hoje de alvenaria, né, tem os blocos acústicos, né? Isso é bom falar, né? Tem os blocos Porque, acústicos. Isso é muito jóia, só que pra vem atender de, a norma de desempenho, vem né? de frente com a norma de desempenho, né? E vocês já prevê isso no projeto? Já Prevê tudo isso. Inclusive, tem que como mostrar projetista onde... você já coloca lá. Não é a gente que especifica onde vai ter, né? Mas Existe você um já- profissional que, né, faz o Mas estudo, nós e colocamos dormitório coloca com esta cozinha parede, lá, tem você que- já- Dormitório e com aí- cozinha, dormitório com dormitório. E aí com você já paredes. prevê. E aí a gente já desenha isso na modulação, na fiada, depois na elevação, né? E aí tem os fabricantes de bloco que ajudam, né? Tem da escada também, que precisa ter às vezes precisa ter um de bloco fogo, especial, não precisa por causa por causa de de fogo. fogo. Isso também vocês têm que prever lá no projeto. Também você tem que garantir esse tempo de resistência ao fogo. Né? O nosso projeto, a gente tenta colocar o máximo de informações possíveis. Então, Vida útil de projeto, né, da norma de desempenho. Saiu né? também a Você norma de tem que argamassa garantir. nova, que dá umas orientações ali de uma Mudou. faixa de... Virou classe de por uso faixa, agora, né? né? Mas era, né? Vocês já colocavam, né? De faixa. Assim. na verdade, a gente especificava uma Não era um resistência... 70 a 130%? Assim, Não, mas a não gente era? fazia internamente nessa pontinha e punha o número, né? Hoje Mas- está mais explícito ali, né? Não sei até onde. Tá tendo Tô tendo umas adaptações, reclamações aí. recente ainda. Eu tô tendo umas É, reclamações muito aí que recente. aumentou. Tem que ir direto pra 8, podia isso ser aí. 7, né? Nós tínhamos uma formulinha nossa e o que número ia, puro né? lá. Hoje, mas Tem uma gera, classe, né? gera E assim, dúvida, começou a ter alguns problemas depois disso. Eu já recebi uns... Então, assim, tá muito recente. Fala aí. Mas eu digo assim, né, que nem quando eu estudei alvenaria estrutural, que eu até falo, né? Te brinca, o coeficiente de cagaço, né? Que é do projetista, né? Que a gente vê que o coeficiente dele é muito maior que a estrutura convencional. Começa até na parte do método de ensaio. Por exemplo, você pega o corpo de prova, você pega o concreto, você pega o maior, enfim, tem toda a justificativa, o Paulo Helene veio aqui, enfim. Mas o de alvenaria estrutural, ele pega pela produção, né? Porque mesmo que tenha todos os resultados É o característico. acima, se tiver um desvio maior, pode dar menor o resultado. Isso Porque você muita tem... gente reclama disso, Mas né? eu acho que a alvenaria, falando da evolução, né? Eu acho que tem que evoluir justamente na parte do controle tecnológico. Porque assim, É bem rigoroso a ali questão o do lote. controle. Mais rigoroso, eu falo pro pessoal. É mais rigoroso. Hoje tem torres de 1.500 metros quadrados de planta. E Já aí é mais você que vai um falar lote. que 6 amostras de prisma oco representa todas as... Não representa. Não representa. Claro, pela norma já tem uma restrição. Não mas poderia o pessoal não chegar, respeita, só que o pessoal não enfim, respeita. E quanto maior o mapeamento de prismas que você tiver no pavimento, melhor se tiver pra um você problema, você reforçar. intervém só ali. Localizar. Igual mapeamento de... Mas você sabe que o justamente custo de ensaio é bem significativo na estrutura. Mas é o preço de você ter Tem que colocar isso no economia, orçamento. faz parte do... Tem que colocar na viabilidade, né, Richard? Não tem jeito. Porque o custo é... Eu lembro que uma vez a gente foi buscar... Porque assim, para vocês é o prisma. Mas a norma exige da construtora ensaiar os outros materiais também, entendeu? O bloco, Certo. a argamassa e o grout. Nós fomos buscar para economizar, nós comprávamos de uma empresa que já fazia o ensaio do bloco certificado pela BNT, entendeu? Então você já tinha essa economia
Isso deu uma economia significativa no prédio, mas o bloco já estava Certificado. certificado. Existem argamassas certificadas também, faz ensaios, tudo. Então, esses daqui a gente já conseguia dar uma economia, mas o Prisma... É uma garantia. Mas como- é o preço. Tem que pra colocar você na ter viabilidade. pra É, você eu ter o pensei chegar sistema. a gente conversou com a Maria, né? A professora. A Maria Angélica. Você tem a norma para te garantir que não vai dar problema. Se der algum problema, eu segui a norma. Tem a lei, tem a norma. Acabou. Então vai estar protegendo a gente. Se você não seguir, você já tá Então, furado. sei lá, né? a norma, o que recomenda para a gente usar, fazer o corpo de prova? É isso. Então, não tiver usar isso, Tem que colocar acabou. na Se der algum viabilidade, não adianta problema, reclamar, tá nós certo. fizemos o que a engenharia manda. E Acabou. essa é a responsabilidade de quem vai construir, né? A norma de alvenaria tem 3 partes hoje. Então, a primeira é de projeto, a segunda é de controle e execução, que é da construtora, de quem vai construir. Né? O projetista faz as recomendações, porém a responsabilidade é de quem está executando. A gente sugere até que a obra fique mais tempo com o Prisma. Tipo 20, Certo. Enquanto tiver na tua asa ali, é ter o Prisma. Certo. Para não ter esse transporte. Primeiro, que Sim. quando for transportar, ele já está Já mais tá mais, curado. mais rígido, né? A gente Então faz tem esse cuidado. N cuidados que não custam nada. Você tem que ter um ambiente isolado, fechado para isso. E te dá uma segurança, porque aquilo ali é a tua vida. E em projetos, a inovação, então, não que seja uma inovação em todas as áreas de projetos, mas ali na alvenaria estrutural, o BIM, lá no seu escritório, é o que está... Você hoje... Faz quanto tempo que vocês estão usando? O Revit acho que foi no início da pandemia, né? Que Ah, a gente pouco começou, tempo, né? que a gente aproveitou para falar, agora acho Vamos- que é a vamos hora implantar. de... né? Porque é difícil implantar. Sei. É trabalhoso, é custoso. Porque é um Não vem negócio. pronto, né? Você não Não pode vem terceirizar. Eu vou comprar o. Não, Sim, a você tem que biblioteca desenvolver a tua família, o teu sistema. Mas o Revit lá, ele está calculando para você também. Não. Não, Por ele só exemplo, faz o é modelo, uma né? situação que a gente tem um pouco do diferencial, né, da empresa. A gente tem softwares para poder chegar nos esforços da estrutura, da torre, só que o dimensionamento da alvenaria tem rotinas nossas que a gente desenvolveu, né? Então a gente criou um programa de dimensionamento. Por isso que a gente consegue ser... certificações, a gente consegue ser competitivo e diferenciado. Legal. Com esse sistema nosso, nós temos condições, vamos supor, de fazer uma modulação para você, viu, Richard? Inclusive. Então, na modulação, a gente analisa se está viável, se está estável o prédio, se não está. Então, nós passamos números. Tem 80% dessa parede, essa pior parede é grauteada e tal, mas a pessoa não sente. Não enxerga. Não os enxerga 80%, o que né? é o 80% de um trecho grauteado. Então, o que a gente sempre faz? Na viabilidade, de cara, já roda, já faz um grout, mesmo que não tenha elétrica, hidráulica, para o cara sentir. Fala, poxa vida, essa parede entre a cozinha e a sala, ela não me cabe tomada. Tá viável, tá viabilizando, a deformação, tá tudo lindo, tá. Legal. Só que não me serve. A gente entrega um EP agora com esse No sistema começo. com grout. Então é algo que ajuda bastante, uma elétrica, a pessoa enxergar. E aí com a elétrica a gente já consegue tentar correr dos pontos elétricos para começar a compatibilização. E com a informática a gente tem agilidade nisso. Porque não adianta falar, eu te entrego, vamos te entregar Coisa daqui que um levava mês. um Aí não mês para adianta. fazer, hoje é muito mais rápido. Legal. Muito mais. Muito bem. E você não pode, outra coisa, hoje em dia a gente vê o pessoal preocupado com o Revit, com o BIM, tem que me entregar no Revit, no BIM, e esquece a engenharia. Sim, A engenharia é o número 1. É o número Claro. 1. Gente, tem que A otimização, tá no Revit, mas segurança. Não adianta. Se Não é só uma boa descobrar- apresentação. Justamente. Muito bem. Você viu? Passou rápido. Né? Já Não, estamos legal. aí. Eu acabei conhecendo eles, foi num projeto da Cirela, eu olhei como eles concebiam, falei, diferente e tal. Eu também chamou Foi em muita atenção. 2016, acho que eu pedi para você o contato Sim. deles. O Abrão Aí a uma gente vez me fez- ligou e falou assim: eu não te conheço, você já passou meu contato para um monte de gente. Aí eu louco? chamei ele para comer em Cara, casa. É porque assim, eu tenho bastante experiência de alvenaria estrutural, olhei, Eu gostei realmente muito é diferente. também, projeto limpo. E que eu tinha orçado algumas obras para fazer alvenaria estrutural, eu olhava, assim, não, é bem mais prático, porque o grout questão de demanda produtividade, muito tempo, né? Até uma E coisa- risco, né? Porque assim, o grout tem o risco também da execução. aí até uma coisa que eu tenho, ele acompanhou uma obra minha, né? Em que a gente faz toda a alvenaria, coloca o assoalho, coloca a armação, que nem a gente tá. Só tô trabalhando com tela nos meus projetos, né? E que nem o pessoal faz economia, porque o armador tá muito caro, porque a gente tem em São Paulo muita obra de infraestrutura, Sim. os metrô. Metrô, né? Você não tem mão de obra.
Eu fiz a conta, tudo, a gente paga um pouquinho mais a tela, mas no final, de mão de obra, eu tenho economia e fora a ergonomia. também, A produtividade. A ergonomia e a garantia, né, de atendimento. Ele acompanhou, qualidade ele também. não, dá trabalho você levantar uma tela daquela, tem a mini grua, tudo. Mas a qualidade fica... Mas fica outra coisa. Nossa, Mas né? essa é outra vantagem da alvenaria, a facilidade, né? Você tem uma viga, você não consegue transpassar uma tela. Não, e você- tem uma E o alvenaria ganho de estrutural, resistência da Não, tela. A tela é mais a resistente. velocidade, aí você vê um negócio contínuo, você não tem aquele negócio do pessoal pisando, aí o aço tá lá embaixo, que era para estar lá em cima, que seria o negativo, e outra, né? Que o mestre chegou e falou, e eu não percebi, falei assim, porque imagina, você, cada ponto, você dá, você amarrar. Ponteado. E o cara corta e fica na forma, mais que Fica a gente lá, limpa. fica lá. Diminuiu absurdamente Total. aquela mancha Do no gesso. gesso. E eu não tinha tentado, falei assim, e a gente vai ter vantagem nisso. E eu- verdade. Que dá aquela mancha chata, porque Né? ela fica lá, né? Ela Eu acho- reage, Externa, né, né? com o gesso. Então eu acho, né, interessante se vocês tentassem passar para os seus clientes, né, tentar usar a tela. A tela. Tudo que você for pro lado industrializado, É melhor, uma né? caixinha pré-moldada para você colocar Não, o quadro. e aqueles shafts também de hidráulica ajudou Sim. muito, né? Aqueles de EPE, né? Que é Isso. tudo. As kit instalações pronto, né? evoluíram muito, eu achei, em alvenaria E a estrutural. gente- Kit pronto, né? E aí eu mostrei para ele, aí chega e falei assim, antes de eu encher a laje, eu programo o grout, eu bombeio o grout, eu grauteio toda a alvenaria. A gente vai trabalhando antes, fazendo as inspeções, tudo, passando o ferro, e a gente enche tudo junto, né? E eu falei com o professor, eu cheguei e falei assim, depois a gente enche a laje, Uhum. né? Aí ele falou assim, então a garantia de ligar laje e grout, ali que você está fazendo ao mesmo tempo, então você não cria aquela junta fria, Uhum. que você só está ligando com ferro, né? E a gente já está acho que desde aquele prédio que a gente fez da Vila Mel, onde é meu escritório, eu já comecei a fazer o grout assim, Uhum. né? E a gente não tem patologia. Tem vários cuidados que dá para tomar. A gente fez aquele dia o treinamento na Calas, que eu te falei, a gente tem fechado, a gente tá vendo a preocupação, assim, das empresas, mas eu ainda acho que precisa melhorar toda a qualificação em geral, assim, desde dos armadores que você citou, execução. A equipe técnica Da mesma também, forma né? que você falou, tem um monte de gente que faz errado essa ligação. Bom, queria agradecer a Abrão e o Fabrício aí. Foi muito bom conhecer vocês. Eu realmente indicava vocês há muito tempo. E a gente teve um estreitamento agora nesse ano, né? Então, é uma parceria que está dando muito certo para a GPID. Espero que para a Steng também. E fiquei feliz de vocês terem vindo aí no nosso podcast. Muito obrigado, viu? É nós que só podemos agradecer a oportunidade de vocês e um bate-papo informal, um bate-papo gostoso. Legal, eu acho que tem descontraído. sempre agrega, né? E espero que tenham outros. E a escolher um oportunidade outro que a gente está tema. tendo, né? Agradeço a vocês aí. Pessoal, agradeço aí. Mais um Pod Brits. Aguardo os próximos episódios aí. Muito obrigado pela audiência.